noite a todos, que nós possamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, estudando um pouco mais o Livro dos Espíritos em nossos momentos, que possamos aprender bastante e colocar em prática em nosso dia a dia. Pedimos ainda que abençoe a cada um de nós que está em nossa casa neste momento, levando a cada um o que cada um precisa neste instante. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Fique conosco e que assim seja. Então, novamente, boa noite a todos. Nós estamos aqui para a gravação de mais um Conversando com Kardec. Hoje nós vamos falar ainda do segundo livro, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, o que está no capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal. E o item 3 desse capítulo fala sobre as faculdades morais e intelectuais. Então nós vamos tentar entender um pouquinho sobre essas faculdades morais e intelectuais. Começa ali na questão 361, qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E os espíritos nos respondem que são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, todas as qualidades morais que nós aqui encarnados temos, demonstramos, são do nosso espírito, que está aqui encarnado, que nos faz vivos. E quanto mais eu for evoluído, mais puro, mais desprendido, mais propenso ao bem eu serei. Então, mais qualidades morais eu, homem de bem, serei. E aí, Kardec, ainda não muito satisfeito, vai lá na questão 361A e continua então o questionamento dele. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso é de um espírito mau? Então ele quer saber se as minhas faculdades morais, as minhas qualidades vêm do espírito. Eu quero saber se um homem, um homem de bem é a encarnação de um espírito bom e se um homem não tão bom, vicioso, é a encarnação de um espírito mau. E aí os espíritos esclarecem que sim, mas eles fazem uma observação, Mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, ele chama a atenção do Kardec aqui, que quando eu sou um homem vicioso, um ser humano ainda em vícios, eu posso dizer que eu sou um ser ainda imperfeito. E imperfeito quer dizer que eu ainda não cheguei à perfeição, mas que eu estou suscetível a ela. Então, não é que os homens são maus e pronto, são maus por toda a eternidade. Ou então a gente acreditar, não, realmente existe, os demônios, existem outras palavras tantas que cada religião utiliza. E aí os espíritos então dizem que não, que é apenas um espírito imperfeito. É um espírito que foi criado por Deus, ainda está em processo de vícios, de imperfeição, mas que o destino dele é igual a de todos nós, que ainda também somos imperfeitos, que é a perfeição, que é chegarmos então à perfeição enquanto seres encarnados e não mais termos vícios, e sermos seres com a moral elevada, como Jesus o foi. Dando sequência na questão 362, Kardec então questiona qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos. Então, por que existem essas pessoas, Qual o caráter desses espíritos? E aí eles dizem, então, os espíritos esclarecem que são indivíduos estúrdios, travessos e algumas vezes malfazejos. Então, uma das imperfeições é ainda a gente se manter, nas travessuras, fazendo essas malcriações. Já na questão 363, Kardec pergunta se tem o espírito paixões de que não partilha a humanidade. Então, será que o espírito tem algumas paixões que nós, seres humanos, outros, não teremos? E os espíritos dizem que não. Do contrário, vô-los teriam informado.
Então, se tivesse alguma dessas paixões, nós saberíamos, né? Nós teríamos esse conhecimento. Dando continuidade, na questão 364, Kardec questiona: o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Então, se eu já entendi que as qualidades morais vêm do ser humano, né, do espírito, da bagagem que eu, enquanto espírito, vou carregando, eu quero saber se é o mesmo espírito dá a cada homem as suas qualidades morais e também as qualidades da inteligência. E aí os espíritos dizem que certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Então, se nós temos as nossas qualidades morais e as nossas qualidades intelectuais da inteligência, isso vem do mesmo espírito que nós somos. Né? Isso vem, não é que eu tenho um espírito que manda na minha moral e um outro espírito que manda na minha inteligência. Não, é um espírito só. Então, cada um de nós, seres encarnados, somos formados por um espírito. E as qualidades morais e as qualidades da inteligência que nós vamos adquirindo ao longo das nossas encarnações e nos nossos momentos na erraticidade é que vão nos construindo quem somos hoje. Então, por isso que a bagagem que nós temos a levar sempre vai ser essa bagagem que nós possamos carregar enquanto espírito, não enquanto homem, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Já na questão 365, ele pergunta, então, por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. Então, aqui, o Kardec questiona o fato de pessoas terem uma alta inteligência e uma moralidade não tão elevada. E aí é aquilo que a gente observa sobre a questão das duas asas. Né? Para um pássaro voar, ele precisa bater as duas asas em uma certa harmonia. E nós, enquanto seres em evolução, nós temos as duas asas, que é o intelectual e é o moral. E aqui o Kardec questiona, então, por que tem gente que tem a asa da inteligência super aflorada, mas possuem tantos vícios? Então, a sua moral ainda não está lapidada. E aí os espíritos se esclarecem. Assim, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, e cedem à influência de espíritos piores. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período, ele pode se adiantar em ciência, durante outro, em moralidade. Então, o que nos diz aqui os espíritos nessa resposta da questão 365? Que cada um de nós temos um processo de evolução, de adiantamento. E que o meu progresso vai acontecendo, ora mais o intelectual, ora eu preciso, né, encaixar a moralidade, e assim vai sucessivamente. Cada encarnação nós vamos progredindo de uma forma. E não é automaticamente, eu progredi intelectualmente, automaticamente eu progredi moral. Não, mas que uma coisa vai puxando a outra e a gente vai escolhendo progredir ou não, aprender ou não essa lição e equiparar ou não essas asas, né, no nosso voo rumo ao progresso. Então, durante um período, eu posso estar mais focada na ciência e não, né, tá tão focada em questões morais que sejam necessárias, pertinentes. Numa outra encarnação, como eu já tenho a ciência, eu já enxergo a necessidade da melhora da moralidade, e aí a gente vai equilibrando isso até que, de fato, essas asas estejam em pleno voo harmônico. Já na questão 666, e para a gente encerrar, o Kardec pergunta, então, sobre a questão da moralidade e da intelectualidade. Ele pergunta assim: que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Então ele está querendo saber o seguinte, ele pergunta o que a gente entende de algumas pessoas falarem que as aptidões que eu tenho, sejam morais ou intelectuais, elas são de vários espíritos. E aí os espíritos explicam, olha, se você refletir bem, vai reconhecer que é uma questão absurda.
O espírito tem que ter todas as aptidões. Então, cada um de nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, com condições iguais para chegar à perfeição. E cada um de nós foi escolhendo os nossos caminhos até aqui o momento e vamos continuar escolhendo. E aí os espíritos dizem, para progredir, precisa de uma vontade única. Então, não pode ter dois seres ali comandando essa situação. Então, é preciso uma única vontade para que haja o progresso. E os espíritos continuam. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, então fossem vários espíritos comandando ali um corpo, essa vontade não existiria. E ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapando da gaiola. Então, não é lógico isso. Então, cada um de nós, cada corpo, é um espírito, né? Não tem como ser diferente disso. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. Então, os espíritos aqui chamando, né, a nossa atenção, puxando a nossa orelha. É simples, gente. Cada ser humano, um espírito. Cada espírito, sua trajetória, suas questões morais, intelectuais desenvolvidas a desenvolver. Não dá para ficar, né, colocando a responsabilidade da nossa falta de moralidade ou falta de intelectualidade em vários seres. É nossa. É essa vontade única que nos move. Esse espírito que nós somos, né? Que nós habitamos, que nós somos. E aí, ele diz ainda, né, os espíritos explicando, ainda nesse caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos no universo. Se bem que, mesmo entre eles, as pessoas sensatas apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de um Deus único. Então, ele está dizendo que eu acreditar que são vários seres que habitam o mesmo corpo é a mesma coisa que acreditar em vários deuses, ter um Deus para cada coisa. Nós sabemos que nós temos vários vícios, várias virtudes, né? Cada um tem um nome, mas não são deuses, não são espíritos. Somos nós. A nossa vontade é que permite que aflore qualquer um dos vícios, qualquer um das nossas virtudes. E aí o Kardec, a partir dessa resposta dos espíritos à questão 366, ele faz um comentário, então, para a gente encerrar. E ele diz o seguinte: o mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de comparação. Quando se detiverem na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram fosse múltipla matéria. Hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. Então, conforme é o nosso olhar, o nosso foco, é o que a gente vai acreditando. Então, hoje a gente entende, né, que vários fenômenos são apenas aquela matéria elementar única com várias modificações. E aí os espíritos continuam, o Kardec continua. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, a alma, ou espírito encarnado. E não são de muitas almas, exatamente como diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do mesmo ar e não de tantas espécies de ar, quantos os sons. De semelhante sistema decorreria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo, ou o teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. Então, Kardec está aqui refutando essa possibilidade, dizendo que, para que a gente seja um ser responsável pelo nosso progresso, pela nossa evolução, pelo nosso desenvolvimento moral e intelectual, é necessário a gente entender que nós somos um ser, um espírito ou uma alma aqui encarnada. E temos essa responsabilidade. Porque se eu jogar essa responsabilidade para tantos seres, dizer, né, que não, eu tenho essa faculdade porque eu tenho um espírito que habita em mim, eu tenho outro espírito, né? Não, sou eu. E esse eu é que organiza cada situação que eu desejo aprender, progredir, aquilo que eu de fato preciso deixar de lado e seguir no meu progresso. Então, que a gente possa compreender hoje e cada vez mais
que as nossas faculdades morais e intelectuais vêm de toda a nossa bagagem, de todo o nosso caminhar enquanto seres em evolução. E tudo que eu faço para melhorar a minha moral e a minha intelectualidade estará comigo, onde quer que eu esteja, encarnado ou desencarnado, aqui na Terra ou nos planos superiores da vida. Tudo que eu tenho a me melhorar também vai comigo. Então, que a gente possa, a partir dessa reflexão, desse estudo da noite, ter em mente que nós somos responsáveis pela nossa inteligência, pelo nosso estudo e pela nossa moralidade, pelo nosso jeito de agir, e que nós possamos perceber em nós aquilo que nós já conseguimos fazer, as facilidades que nós já temos, sermos gratos a Deus por já termos conquistado essas faculdades morais e intelectuais, e que nós possamos também observar aquelas aptidões, aquelas faculdades que nós ainda precisamos desenvolver, e que possamos, com as bênçãos de Deus, ir trabalhando cada uma delas com muita responsabilidade, com muita paciência e com muito amor para conosco mesmo, e seguirmos então rumo ao nosso progresso. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos seguir, sempre buscando equilibrar as nossas asas da moralidade e da intelectualidade, rumo à perfeição, rumo ao nosso progresso. Jesus nos abençoe e nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja.